Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, a Carta à Igreja em Sardes. Meta de hoje, leitura das páginas 41 a 44. A Carta à Igreja em Sardes. Neste capítulo, veremos que em Apocalipse 3, Jesus se apresenta para a igreja em Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Versículo 1. Isso é para advertir que sua obra não é realizada por capacidade humana nem pelo mero conhecimento bíblico. A obra de edificação da igreja é realizada pelo Espírito. Os cristãos do período da história da igreja, representada pela igreja em Sardes, teriam de enxergar o corpo de Cristo sob a perspectiva de Deus para fazer parte desse processo de edificação. Efésios capítulo 1, versículo do 22 ao 23. Deveriam ser transferidos da esfera terrena para a celestial. Apocalipse 4:1. Como isso não aconteceu, a obra dessa igreja foi considerada incompleta diante de Deus. Apocalipse 3:2. A falta de amor à palavra profética e a degradação da igreja. Conforme já visto, a decadência da igreja não teve início nos períodos correspondentes às igrejas Tiatira e Sardes. Foi um processo que começou bem antes. Atos capítulo 20. Em linhas gerais, aconteceu o seguinte. No primeiro século, o Senhor usou Pedro como seu mensageiro. Atos 2,14. Posteriormente, usou o apóstolo Paulo para o evangelho entrar no mundo dos gentios. Atos 9,15. Dessa forma, a igreja se expandiu para o mundo ocidental. Por esse tempo, o inimigo começou a implantar concorrências para a palavra profética. Os judaizantes, por ciúme e inveja, começaram a concorrer com Paulo, distraindo o povo de Deus do verdadeiro evangelho. Gálatas 1,6. Deus, no entanto, manteve o ministério de Paulo até o fim, que é de uma utilidade sem precedentes para a edificação do corpo de Cristo. Todas as suas epístolas formam um quadro maravilhoso da economia de Deus, de seu plano de salvação para o homem. O problema é que o inimigo tirou proveito de uma brecha que muitos cristãos deixaram. Não deram atenção total à palavra profética dispensada por meio do apóstolo Paulo. Antes semearam outros ensinamentos não condizentes com a economia de Deus na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Por causa dessa brecha, no tempo de João, foram introduzidas muitas heresias. Sabe por quê? Pela falta de amor e reverência à palavra profética, o que culminou na ambição por posição e cargos na igreja. 1 João capítulo 2, versículos do 18 ao 26. A igreja não é uma organização humana. Infelizmente, entre o final do século I e o início do século II, o ambiente que prevalecia na igreja era de disputa por posição, e isso favoreceu o início da decadência da igreja. 1 Pedro 5,2. Essa é uma de nossas lutas hoje. A igreja não é uma organização humana, mas um organismo vivo. Em toda organização humana, o homem deseja ser superior aos outros. Quanto mais alguém subir na hierarquia da organização, melhor, pois tem mais privilégios. Sendo assim, todos lutam para ter uma posição melhor na organização de que fazem parte. Esse tipo de luta é normal na sociedade humana, mas a igreja não é esse tipo de organização, e o homem não consegue entender isso. Falta-lhe a visão. Quem pensa que a igreja é uma entidade humana não tem a visão do que de fato é a igreja. Precisamos enxergar a igreja como o corpo de Cristo, no qual o homem não organiza nada. Quem organiza é a vida, é Deus. Somos apenas membros do corpo. Romanos 12,5. E procuramos ser fiéis em nosso papel, na função que Deus nos incumbiu, para que sua vontade seja feita. O maior problema é tirar o homem do plano terreno, pois para enxergar essas coisas é necessário ser alçado para outra dimensão. Por isso Paulo exorta os colossenses a buscar as coisas lá do alto. Isso é possível porque já ressuscitamos com Cristo. Igualmente devemos pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 2. Quando pensamos nas coisas da terra, pensamos do mesmo modo como todos os homens pensam. Então conseguimos enxergar a igreja como no máximo uma organização humana.
Contudo, uma vez alçado à esfera celestial, veremos que a igreja é um organismo vivo. Se enxergarmos dessa forma, odiaremos as obras dos nicolaítas, isto é, não buscaremos posição superior aos demais membros do corpo. Na igreja não há hierarquia, há funções diferentes, mas ninguém é superior aos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 20 ao 25. No período prefigurado pela igreja em Éfeso, os cristãos tinham esse entendimento, pois odiavam as obras dos nicolaítas. Apocalipse 2:6. Isso começou a partir do segundo século, quando não havia mais apóstolos, não havia mais nenhum canal que transmitisse a palavra de Deus. A partir de então, criaram um sistema humano para governar a igreja, cuja liderança foi definida por homens. Para lutar por privilégios, esses homens diferenciaram os presbíteros de bispos, ao passo que, de acordo com a Bíblia, ambos os termos se referem à mesma pessoa. Atos capítulo 20, versículos 17 e 28. Com isso, naturalmente, foram galgando em busca de poder para dominar sobre uns e agradar a outros, facilitando assim a politicagem e subindo os degraus da vida humana por meio da igreja.